Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa segunda aula de estudo do Itinerário da Mente para Deus de Boaventura de Banho Régio. Nos propomos a fazer uma leitura hermenêutica deste texto, ou seja, uma leitura que procura se concentrar na mensagem do texto, naquilo que o texto anuncia para nós, a partir do que nele é dito. No entanto, uma leitura, ela se torna uma verdadeira leitura na medida em que ela consegue aurir a mensagem não só no que está dito nas linhas, como também aquilo que está dito nas entrelinhas. Poderíamos também dizer não só aquilo que está dito, como também aquilo que está não dito no texto, mas que o texto, em tudo que diz, procura comunicar, procura anunciar. Então, o nosso método de trabalho é o de uma leitura que, de fato, faz jus a essa proposta do que seja essencialmente ler, ou seja, recolher no dito e no não dito, nas linhas e nas entrelinhas, a mensagem que está sendo exposta, comunicada, anunciada pelo texto. É evidente, né, que nesse exercício, que podemos chamar de hermenêutica, neste exercício, o texto nos diz mais do que aquilo que o próprio autor quis dizer. Um texto não é somente o que o autor quis dizer, aquilo que está no pretexto do autor, nas intenções do autor. Claro que as intenções contam, mas isto é necessário, mas não suficiente. O texto, o contexto do surgimento do texto. É que um texto, na medida em que ele é vigoroso, ele também nos leva a ultrapassar as condições em que este texto surgiu, nos leva a ultrapassar o próprio sistema, a própria estrutura linguística e semântica e, por que não dizer, também pragmática dele mesmo. Então, nós fazemos uma leitura hermenêutica à medida em que vamos procurando o sentido do texto. O sentido é sempre aquilo que significa como é que este texto nos encaminha, como é que ele abre um caminho de compreensão, de inteligibilidade, de significação para nós. Então, uma leitura, ela alcança o nível de uma interpretação hermenêutica na medida em que nós somos capazes de nos deixar encaminhar na viagem do sentido, na medida em que nós somos tocados, afetados pelo sentido e afeiçoados ao sentido, nós procuramos seguir os caminhos pelos quais o sentido nos envia. Então, uma leitura alcança uma interpretação hermenêutica na medida em que ela desce ao mistério, à dimensão do velamento. Né? Esta se torna uma leitura não só apolínea,
isto é, daquilo que está claro, mas também uma leitura hermética. A palavra hermenêutica tem a ver, melhor dizendo, com o deus Hermes, que era o deus da mensagem, o mensageiro dos deuses, ou o deus que vem portando a mensagem. Mas Hermes é também o deus do velamento, o deus do escondimento. Então, uma leitura hermenêutica, a nosso ver, na medida em que ela também se torna hermética, ou seja, à medida em que ela também é capaz de enraizar-se na dimensão do mistério. Então, uma interpretação, a nosso ver, não é somente esclarecer o texto, mas é também obscurecer aquilo que para nós aparentemente é claro e nos conduzir à luz do próprio mistério que muitas vezes aparece para nós como o obscuro, como aquilo que não encaixa diretamente nos nossos esquemas interpretativos, aquilo que faz com que desintegremos os nossos esquemas interpretativos e nos convida a nos conduzir, para o mistério. Então, não se trata de interpretar, não se trata de explicar um texto. Explicar significa trazer o que é desconhecido para o conhecido, o estranho para o familiar. Compreender um texto é o contrário do que explicar um texto. Compreender um texto é justamente a gente levar aquilo que para nós é familiar e conhecido para a dimensão de mistério e de estranheza que o texto nos traz. Então, esse é o nosso propósito da leitura, digamos, o método de leitura que nós estamos tentando seguir. Isto vale como uma observação preliminar ao nosso estudo. Dito isto, vamos tentar compreender o título desta obra. Em latim é Itinerarium Mentis in Deum. Nós traduzimos por itinerário da mente para Deus. Bom, vamos tentar entender cada uma dessas palavras. Itinerarium. Essa palavra vem da palavra iter, em latim, que significa caminho, viagem. Para os medievais, vamos lembrar, é muito importante esta noção de caminho, de viagem. Os historiadores que se dedicam à Idade Média nos lembram como esta gente sempre estava a caminho. Normalmente nós temos uma concepção de que na Idade Média as coisas eram estáticas. Bom, é claro que não tinha toda essa agitação que o mundo moderno tem. Mas eles sempre estavam a caminho de algum lugar. Sempre estavam em vias sempre estavam em viagens. Sobretudo, pensemos nas guerras, nas batalhas. Pensemos no transporte, no comércio. Pensemos nas peregrinações religiosas, nas festas. Era uma gente que gostava de estar a caminho e que estava constantemente a caminho. Agora, caminho é também algo, digamos, da condição humana. Recordemos o que dizia Agostinho: semper in via sumus, nunquam in patriam. Ou seja, desde que nós
nascemos, estamos sempre a caminho, nunca no destino. Tá? Nossa vida é um contínuo e constante caminhar. É sempre um itinerário. A palavra caminho tem uma grande tradição no pensamento oriental e também ocidental. No pensamento oriental, por exemplo, a noção de Tao, né, que na China caracteriza a própria realidade de todo o real. Né? A realidade se dá sempre como caminho de realização. Né? Então, para o pensamento chamado taoísta, né, o caminho é o absoluto, ou o absoluto é o caminho. Né? Então, nós temos a obra Tao Te Ching, o livro do caminho. Né? Temos o pensamento poético de Lao Tse, o pensamento de Xuan Tzu, que estão sempre tratando do caminho. E a palavra Tao do chinês veio se transformar em Do, por exemplo, no japonês, para caracterizar as artes, né, os caminhos das mais diversas artes, sejam as artes marciais, sejam outras artes, né? Tudo é uma questão de Do, tudo é uma questão de caminho. Né? No grego, a palavra para caminho é Rhodos. Né? Rhodos. A noção, a imagem do caminho aparece muito, por exemplo, já nos fragmentos de Heráclito. Né? O caminho para cima e para baixo é um e o mesmo, diz um fragmento de Heráclito. Ou, por exemplo, no poema de Parmênides, em que a deusa, provavelmente a Aletheia, a verdade, a reveladora, né? Ela ensina ao pensador os caminhos do pensar, né? O caminho do ser, do não ser, da doxa, da aparência e da opinião humana. Não? Então, o tema do caminho é muito forte nas origens também do pensamento ocidental, mas infelizmente, em boa parte, ele permanece escondido. Né? Ele sobrevive, por exemplo, na noção de método. Né? Em grego, meta-rhodos, que quer dizer em caminho, a caminho, né? Métodos. Né? Então, a importância do método no pensamento ocidental, também mesmo na ciência contemporânea, né? Isso é uma ressonância da ideia, né? Do caminho, da importância do caminho. Bem, também nas religiões que têm uma grande influência no mundo ocidental, também essa experiência do caminho é muito importante. Né? O judaísmo, né? Que nasce de um caminho de êxodo, de travessia do deserto, que está sempre se tematizando como caminho de retorno do exílio, etc. Os dois caminhos, o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho do bem, o caminho do mal, né? O caminho que conduz à felicidade, o caminho que conduz à infelicidade. E o próprio cristianismo, né? Que nos primórdios, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, cristãos eram os discípulos, os seguidores de Jesus Cristo, aqueles que seguiam o caminho. Né? Então, é no caminho que Cristo ensina, é no caminho que o discípulo de Cristo aprende. Né? E Cristo, no Evangelho de João, se diz ele mesmo o caminho. Então, a noção de caminho é muito importante. E a noção de viagem. Né? Viagem é justamente a experiência do caminho. Ou melhor dizendo, a viagem, né? A dinâmica da via, do caminho,
é a própria essência da experiência. Então, o que é experiência? Justamente o caminho que nós fazemos, né? Na vida, e na medida que vamos vivendo, né, essa vida vivida, e esse caminho que vai nos transformando, né, no qual nós corremos o risco de nos perder, no qual nós estamos sempre de novo convocados, conclamados a nos salvar, né, a alcançar caminho que pode se dar na ruína, o caminho que pode chegar à maturação de si, né, da própria identidade humana. Então, experiência é justamente a viagem, né, a viagem da vida, a travessia da vida. Lembrando aquele tema de João Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, né? O que há é o homem humano, travessia. Então, o homem humano é a travessia, né? Então, esse é o primeiro ponto, itinerário, né? Itinerário. Então, é um caminho que vai passando por um caminho que é uma viagem que vai passando por diversas peripécias e vicissitudes, que vai enfrentando vários reveses e que vai, por assim dizer, mudando de estações, mudando de patamares, né? Já que esse caminho é também um caminho de ascensão, um caminho de subida, como nós veremos, né? Bom, a segunda palavra do título, que também é bastante difícil da gente trazer algo a respeito do seu sentido, né, é a palavra mente. Mente. Em Boaventura, a palavra mente, ora, tem um significado mais amplo, que significa a própria alma humana, né? Tal como ela se deixa experimentar na interioridade do homem, ou naquilo que Agostinho chamava o homem interior, né? A alma espiritual do homem, né? Ora, a palavra mente vai ter um significado mais restrito, que significa o ápice da mente. Aquilo que na alma humana é o mais elevado, o mais excelente. Ou, se quisermos também, o mais íntimo, o mais central, o mais básico, fundamental, abissal da mente, da alma humana. Então, para dizer mente. Bem, a palavra latina mens, né, é uma palavra que ela oscila na sua significação, né? Ela significava mente, espírito, inteligência. Também significava intenção, projeto, ânimo, coragem, disposição de espírito, memória, razão. Então, é uma palavra que tem uma grande envergadura de significâncias, de significados, melhor dizendo, né? A palavra mens, ela tem na sua etimologia o radical mn, esse encontro dessas duas consoantes, mn, né? Em sânscrito temos a palavra maniate, que quer dizer pensar, intencionar. Em grego nós temos a palavra menos, né? Menos quer dizer força, vigor, potência, mas também violência, isto é, uma força, um vigor que transborda de si mesmo, que não se contém, né? Que é indomável, né? Aquela noção do dragão, né? Em muitas culturas, né? O dragão como uma força indomável da vida, né? Uma força extraordinária e ao mesmo tempo maravilhosa e ameaçadora por ser uma força indomável da vida.
Então, a mente, né, tem este sentido remetendo à origem grega menos, né, que também quer dizer força vital, princípio de vida, vida simplesmente, né? Pode significar também ânimo, coragem, paixão, furor e ainda vontade, intenção, propósito. Bem, exemplos, né? No grego, menos nomeava o ser, entendido originariamente como o irromper em todo o seu vigor. Por exemplo, o irromper do sol, né? Ou o irromper de uma tempestade. Né? Também se podia falar de menos do sol, o seu irromper, o seu surgir, aparecer, brilhar, cheio de vigor. No grego moderno, significa menos, quer dizer fogo, ardor. Né? Então, a noção do vento que irrompe com todo o seu vigor, com toda a sua força, ou do fogo também, do ardor. Né? No grego antigo, temos também a palavra memona, que é um perfeito arcaico, cujo sentido é pensar fortemente, ter a intenção de, desejar, ser pleno de ardor, de coragem para alguma coisa. Né? Então, se nos falta coragem, ardor para alguma coisa, é porque nos está faltando a mente, né? Assim, o vigor intenso e ardente que irrompe como vitalidade do homem, que vige como paixão e como potência de pensar, de recordar, de intencionar, de querer, de amar, esse vigor é a mente. O perfeito grego memona corresponde ao latim memini, que significa recordar. Em grego temos mimnesko, que quer dizer também recordar, e mineia, que significa recordação. Né? Então, memória e mente quase que se confundem aqui nesse aspecto semântico. Né? Essa potência da recordação. Lembremos que em Agostinho, por exemplo, a memória coincide com a própria consciência humana. Né? Ela é a consciência humana. Este mesmo radical MN está no inglês mind, está no alemão em palavras como Meinung, intenção, e Mine, amor. Palavra clara, cara a mestre Eckhart, que guarda algo de aspirar a, de recordar. Né? Por exemplo, na cultura cavaleiresca do século XIV, Mine trinken, quer dizer, beber o amor, né? É celebrar o amor, né? Fazer um encontro amoroso num banquete, né? Mine trinken. Então, a mente tem a ver com tudo isso, né? Modernamente, bem, nós temos hoje toda uma filosofia da mente, mas que está muito comprometida pelo dualismo moderno, pela distinção entre o corpo como uma res extensa e a mente como uma res cogitans, uma herança do dualismo cartesiano, né? O corpo como uma coisa estendida no espaço, né? Nas 3 dimensões, largura, profundidade, altura, e a mente como uma coisa pensante. Né? Bom, os medievais não tinham essa compreensão dualista, né? Cindida do homem, né? Como tem os modernos. Né? Então, o corpo e a alma, ou se quisermos, o corpo e a mente, constituem uma unidade, né? De uma tal maneira que eles não pensam a alma, a mente, a partir de uma cisão, como 2 universos separados, cindidos. Né?
Na fenomenologia, poderíamos dizer que o que chama de mente, né, em Husserl aparece como consciência em sua intencionalidade. Em Heidegger aparece como o Dasein, como a presença, né, como o humano como lugar da doação e da compreensão do ser, o lugar da revelação do ser de tudo aquilo que está sendo. Então, essa é a segunda palavra importante. Depois de itinerário, a palavra mente. Itinerário da mente. A terceira palavra do título é para Deus. Em latim é in Deum. Veja que Boaventura não diz ad Deum, mas in Deum. Bem, é verdade que ele usa a expressão latina ad Deum no próprio prólogo, né? No qual ele se refere a 6 iluminações que se dispõem como degraus de uma escada e que conduzem usque ad Deum, até Deus, né? Conduzem usque ad Deum, até Deus. Então, só que no título ele diz mais do que isso. Não se trata apenas de conduzir até Deus, mas significa de um itinerário que conduz in Deum. In Deum, poderíamos dizer, para dentro de Deus, né? Para dentro do mundo divino, né? Para dentro do mistério divino. Então, in Deum, esse in mais o acusativo Deum, tem esse sentido de uma entrada, né? Um ir para dentro, né? Então, o sexto, sétimo momentos do itinerário tem justamente essa característica de uma introdução, digamos, na caligem do mistério, na escuridão do mistério, que é uma escuridão que, com Dionísio, Boaventura vai chamar de supraluminosa. Uma escuridão não por falta de luz, e sim por um excesso de luz. A máximo da iluminação sendo a mais essa escuridão supraluminosa de Deus. Bom, talvez tenhamos que chamar a atenção para o seguinte fato. O Deus do itinerário não é propriamente o Deus da ontoteologia da metafísica. Ou seja, não é o Deus como fundamento do ente, daquilo que está sendo, do mundo, né? Pura e simplesmente. Não é, digamos, como o Deus de Aristóteles, né? Trata-se de um Deus que não é simplesmente uma necessidade de fundamentação que a razão tem, né? Então, não é o Deus dos filósofos, né? Para dizer com Pascal, né? Mas é o Deus dos homens religiosos, é o Deus dos patriarcas bíblicos, de Abraão, né? É o Deus de Cristo, né? Então, é um Deus de uma experiência religiosa. E aí entra em questão, na nossa leitura, uma, digamos, interpretação em termos de fenomenologia da religião, né? Nós, na fenomenologia da religião, nós, digamos assim, não estamos discutindo a existência ou não de Deus, mas estamos acolhendo que há seres humanos que têm uma experiência do sagrado e do divino. Então, em termos de fenomenologia da religião, a nossa indagação é como
essa experiência se estrutura? Qual é a articulação de sentido na qual esta experiência do sagrado, do divino, do Deus divino, que é o Deus que se dá na dimensão do sagrado, como é que se estrutura essa experiência? Então, o itinerário da mente para Deus, do ponto de vista de uma leitura filosófica, né, e é esta o tipo de leitura que estamos fazendo, né, é um convite a fazer uma fenomenologia da experiência fática da vida, né, e a perceber como o humano articula na sua linguagem a sua experiência do sagrado e do divino. Isso não nos leva, digamos assim, a afirmar nem a negar, digamos, entre aspas, objetivamente a existência ou a não existência de Deus, né? Nós simplesmente aqui nos atemos a esta experiência. Ora, onde há uma experiência, há aquilo que é experimentado, né? Então, nós estamos de olho em como esse Deus se dá em termos de experiência, né? Ou como é que o humano atesta, ou testemunha, ou confessa uma experiência do divino, do Deus dessa experiência. Então, o Deus que está em causa é um Deus experiência. É um Deus que se faz experiência, né? Experiência não tem aqui o sentido apenas exterior, né? Ou seja, do experimento daquilo que se deixa constatar faticamente ou factualmente no mundo, né? Deus não é nenhum fato do mundo, como é uma pedra, como é uma árvore, né? Como é um animal, né? A experiência do divino, do sagrado, é transcendental e transcendente ao mesmo tempo, né? Então, jamais se pode alcançar o divino como fato no sentido de objeto, de algo que se deixa constatar objetivamente, né? No entanto, há uma facticidade da experiência do divino, né? E é isso que nós queremos indagar ao ler o itinerário da mente para Deus. A nossa leitura é uma leitura fenomenológica, né? De certa maneira, ela vai desteologizar o texto, no sentido de que vai não construir simplesmente um discurso teológico, mas vai tentar captar na estrutura teológica do texto, na sua conceituação teológica, que experiência de sentido, né, vem à luz a partir desse discurso. Essa é a questão da nossa interpretação. Bom, dito isso, nós vamos para o prólogo do texto, né? Então, vamos ler o primeiro parágrafo do prólogo. Na tradução em português temos assim: começo por invocar o primeiro princípio, isto é, o eterno Pai, Pai das luzes, fonte de todo conhecimento, de toda dádiva boa e de todo dom perfeito. Invoco-o por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que, pela intercessão da Santíssima Virgem Mãe, Virgem Maria, sua mãe, e do bem-aventurado Francisco, nosso guia e pai, ilumine os olhos de nossa mente e dirija os nossos passos no caminho da paz, daquela paz que ultrapassa todo sentimento. Esta é aquela paz que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou e deu, e da qual nosso pai São Francisco se fez apóstolo. O santo patriarca, com efeito, anunciava ao princípio e ao final de suas pregações, desejava em toda saudação e suspirava em toda contemplação a paz do êxtase, como um habitante da Jerusalém celeste.
É dessa mesma paz que fala o pacífico salmista, o rei Davi, quando diz que se conservava em paz ainda com aqueles que odiavam a paz. E acrescentou: pedi tudo aquilo que pode contribuir à paz de Jerusalém. Ele sabia bem que o trono de Salomão não repousava senão sobre a paz, pois que escreveu também: estabeleceu sua morada na paz e sua residência em Sião. Bom, o prólogo é, digamos assim, aquele que dá o tom do texto, né? A gente precisa captar o tom do texto, impostar a nossa compreensão do texto, né? Bom, esse texto começa no prólogo com uma invocação, né? Então, não se trata de falar de ou de falar sobre Deus, né? Trata-se de falar com Deus, né? A experiência religiosa, ela se dá não quando o homem fala sobre ou a respeito de Deus, né? Pode-se falar sobre Deus ou a respeito de Deus sem que esta fala seja um discurso religioso, por exemplo, na própria metafísica, na própria ontoteologia da metafísica, né? Mas Boaventura começa falando com Deus, como Agostinho nas Confissões, né? Então, não se trata aqui do Deus de Aristóteles, né? Diante do Deus do Aristóteles, o homem não cai de joelhos. Diante desse Deus, né, o homem não ora, o homem não dança, o homem não oferece sacrifícios. O Deus, digamos, como uma necessidade da razão humana, né? Mas o Deus, digamos, da experiência religiosa, o Deus divino, o Deus da dimensão do sagrado, é um Deus diante do qual o homem se põe de joelho. É um Deus diante do qual o homem não só o evoca, mas também o invoca. Então, o itinerário da mente para Deus começa justamente com uma invocação, né? E o que ele invoca? Invoca a paz, né? Ora, o itinerário começa com o fim, né? Poderíamos dizer que no começo está o fim, né? E no fim está o começo, né? É o princípio, digamos. O princípio é aquilo que deixa e faz começar, e é aquilo que conduz e rege, e é aquilo também que leva à consumação. Então, no começo, o princípio está envolvido, né? E no fim, o princípio está desenvolvido, né? Então, se poderíamos perguntar por uma palavra princípio desta obra, qual que é a palavra princípio dela? É a palavra paz, né? Então, ela começa invocando a paz, né? E ela termina expondo a experiência da paz extática, a paz do êxtase. Bom, Agostinho também, nas suas confissões, né, constantemente traz esse coração inquieto que anela pela paz, né? Na sua Cidade de Deus, uma meditação em 20 livros a respeito da história humana, enquanto iluminada pela história da salvação, Agostinho termina justamente falando da paz. A paz, dizia Agostinho, é a tranquilidade da ordem, né? A paz é a serenidade da unidade que ordena todas as coisas, né? Então, a mística não é outra coisa do que o anseio pela paz. Então, esta obra, que é uma obra mística, digamos, ela
é um itinerário que anseia pela paz. Por isso, começa justamente com uma invocação da paz. Então, ele pede a paz, né, àquele que pode dar a paz. Ora, aqui no prólogo, quem pode dar a paz é o Pai das luzes, né, através de Jesus Cristo, né? E São Francisco é alguém que compreendeu esta doação da paz e que recebeu a paz e que foi capaz também de ser mediador da paz entre os homens, né? É bem conhecida aquela oração de São Francisco, atribuída a ele. Não encontramos esta oração nos escritos das fontes franciscanas, mas por mais que ela seja apenas atribuída a Francisco, é uma oração de espírito realmente franciscano. Essa oração: Senhor, fazei-me um instrumento de tua paz, né? Então, a paz é a plenitude do bem, né? A paz é a serenidade de encontrar um abrigo para a própria essência, né? É o homem estar abrigado, encontrar um ethos, né? Uma morada, um abrigo para o seu próprio ser, né? Aqui que é esse sentido, digamos, da paz. Então, a primeira frase do itinerário é justamente in principio primum principium, né? No princípio, invoco o primeiro princípio. O primeiro princípio é aqui o Pai das luzes, né? Bom, a filosofia, desde os primórdios, é a investigação do princípio, tá? Todos os primeiros pensadores estavam procurando a arché, né? O princípio. Arché, princípio, não é somente começo. Arché, princípio, não é somente origem, fonte, né? É aquilo que sustenta, que rege tudo, né? E aquilo que leva tudo à sua consumação. Então ele chama de Pai das Luzes, uma expressão tirada da carta de Tiago. É uma expressão muito cara a Boaventura, que ele retoma em outros escritos também, né? Como no texto da Redução das Artes à Teologia, né? Aliás, essa passagem de Tiago é também comentada por Kierkegaard, num belo discurso também, né? Então, Pai das luzes, né? Essa noção de luz que é tão importante para o homem medieval, no mundo gótico, né? O gótico é justamente a celebração da luz, né? É justamente compreender o universo como luz, como dinâmica da luz que se comunica, que se difunde em tudo, né? E Deus também é compreendido como luz, né? Deus é luz, diz o Novo Testamento, e o princípio da deidade, que chamada de Pai, aí é justamente luz, né? Enquanto que na Trindade, né, o Filho e o Espírito Santo são principiados, né? Não são feitos ou criados, mas são principiados. O Filho é gerado e o Espírito Santo é expirado, digamos assim, né? Então, o Filho e o Espírito Santo têm um princípio, e o princípio da deidade que se comunica ao Filho e ao Espírito Santo é justamente o Pai, aquele um do qual emana todas as luzes na dimensão do ser, todas as luzes na dimensão também do conhecer, né? Então, o itinerário da mente para Deus será um itinerário iluminativo, né? Um itinerário de iluminações.
Então, é o caminho da iluminação cristã, né? Bem, se no Oriente, nas religiões orientais, nós também falamos de iluminação, né? A iluminação no budismo, por exemplo, né? Aqui temos uma obra que vai trazer à luz o caminho da iluminação cristã. Então, nós vamos ficar por aqui hoje e na próxima vez vamos expor o prólogo em seus diversos momentos. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até a próxima.